Salve nação, saudações! Jorginho na mira do Flamengo. Vamos ver aqui o que a imprensa está falando dos reforços do Mengão. Os créditos são do canal Jogo Aberto, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Bom, tá aí, né? O mercado da bola ainda se movimentando, o Juninho chegando no Flamengo e essa expectativa pelo Jorginho, que é um jogador respeitado na Itália, na Europa, hoje jogando no futebol inglês. É uma oportunidade, vai acabar o contrato dele. Se aceitasse atuar pelo Flamengo, eu acho que seria bom. Experiência, maturidade, e é um cara muito talentoso. Então, você vê, a gente sai do Galo, que necessita contratações, aquele negócio todo, e pulamos para um Flamengo que faz contratações ali. Não precisa sair certeiras. Correndo. Exatamente, sem esforço algum, assim. Eu digo, sem ficar correndo muito atrás, porque o elenco do Flamengo é top. E se você vai mexer em alguma peça, você vai tentar só lá buscar. Se não der certo também, eles vão no mercado aí. Tem um departamento onde já estão buscando outros jogadores. Então, o Flamengo não precisa de pressa. Precisa agora treinar com o seu treinador agora. O Felipe vai ter que trabalhar um pouco mais aí para colocar a cara dele, porque ele entrou para apagar incêndio. Então, o Flamengo ainda está tranquilo nas contratações. Mas se tem alguém que está prestigiado no Flamengo, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Tudo bem que a carreira de treinador muda rapidamente. Não tem estabilidade nenhuma. Agora, o Felipe Luiz tem respaldo, tem um time que é muito diferenciado, não precisa de tantos reforços. Acho que o Flamengo vai contratar um zagueiro ainda. Precisa porque os dois já foram embora, né? O Davi Luiz, o Fabrício Bruno. O Fabrício, que foi agora também para o Cruzeiro. E o que você falou, essa tranquilidade do treinador aqui no Brasil são 3 jogos. Se perder os 3, já ainda mais no Flamengo, hein? Nossa Senhora. Que eu digo o Tite, hein? O Tite, ela tava bonitinho, achando que tinha um monte de peça, não soube lidar com as peças. Tá fora. Agora, quero falar também do Luiz Henrique, porque tem um imbróglio lá na França, questão de dinheiro, enfim, que talvez ele não pudesse jogar, mas o Textor... As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. O Sport Center está de volta para a gente falar sobre o Flamengo, o desempenho dos últimos técnicos do rubro-negro. E olha como a média do Felipe Luiz é muito alta, né? 71% de aproveitamento, maior do que foi com o Tite, com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, se preparando para 2025 lá nos Estados Unidos. Top demais. Na pré-temporada tem tempo para falar entre nós das coisas do treino, coisas do dia a dia, para compartilhar quizás mais coisas que durante o ano a gente não tem muito tempo para compartilhar com tantos jogos e demais. Aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez com o Cícero Melo, agora para falar sobre o Flamengo. Cícero, tem também novidades ou informações, atualizações de mercado da bola para o Cícero Melo atualizar para a gente. Já já ele aparece aqui no telão. A gente vinha conversando muito sobre a situação do Juninho, então já com a camisa ali do Flamengo. O assessor não deixou ele vestir a camisa ainda, se preparando para ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo mais discreto, é verdade, no mercado da bola, ainda sem nada muito bombástico, sob o comando do José Botto e, claro, da nova presidência, né, com o Mbappé. Mas um nome começou a surgir nesse esquema também, o Jorginho, que a gente chegou a debater sobre uma possibilidade de ser contratado pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Agora também é um nome que é ventilado do lado do Flamengo. Então a gente já vai com o Cícero Melo para trazer informações para a gente. Agora sim, Cícero, eu comecei a enrolar aqui porque eu queria que você atualizasse. Não confia em mim não, hein, fã do esporte. Confia quando o Cícero fala, pelo amor de Deus. Você é totalmente confiável, Mari. Acho que mais que eu até. Olha só, o Flamengo demorou, mas finalmente já tem o seu primeiro reforço. O Juninho, atacante de 28 anos de idade, veio do Karabakh, do Azerbaijão. Olha onde o Flamengo foi encontrar jogador, no Azerbaijão. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo até o fim de 2028. Esse Juninho, ele já rodou muitos clubes no Brasil. Começou no Atlético Paranaense e jogou até no Brasil de Pelotas, a minha cidade. E outros inúmeros clubes. Ele vem com esse contrato de 4 anos, como eu falei, para ser o centroavante do Flamengo. É um jogador de área, muito forte fisicamente, muito rápido. Agora,
é para substituir o Pedro, né? O Pedro, que vem de uma grave lesão, cirurgia, só deve voltar no meio do ano. Então, até lá, o Juninho vai brigar por uma vaga de titular. Quando o Pedro voltar, evidentemente, se estiver bem, vai ser o titular e o Juninho vai ser uma opção no banco de reservas. O Flamengo agora está negociando para trazer um jogador muito experiente. Jorginho, volante de 33 anos, começou na base, é brasileiro, mas começou na base do Verona, na Itália, jogou no Chelsea da Inglaterra e atualmente está no Arsenal também, lá da Premier League. O contrato dele com o Arsenal vai até o meio de 2025. Estou dizer que ele já pode assinar um pré-contrato. O que o Flamengo quer? O Flamengo quer trazer o jogador sem custos, mas para isso precisa de uma rescisão no contrato do jogador, ou então o Flamengo deve desistir do negócio. Se ele só vier, puder vir no meio do ano, talvez o Flamengo não se interesse mais, ele quer o jogador para este momento com um contrato de 3 anos. O time principal do Flamengo está realizando a pré-temporada em Gainesville. Você pode me confirmar com o seu inglês maravilhoso, se é essa a pronúncia? Lá na Flórida, nos Estados Unidos, e domingo tem lá um grande clássico brasileiro, Flamengo e São Paulo. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, para a gente finalizar, pelo Campeonato Carioca, segunda rodada, Flamengo estreou perdendo para o Boa Vista por 2-1. Nesta quinta-feira, o Flamengo volta a campo, 18 horas e 30 minutos, lá em Campina Grande, bela Campina Grande, na Paraíba, no Estádio Amigão, jogo contra o Madureira. Mari. Perfeito, Cícero. Você volta. Hoje é Cícero Melo Show aqui no Sport Center, tá? Só quero falar com o Cícero Melo no Rio de Janeiro. Ah, tem a Roberta? Não. Ah, tem Pedro Henrique Torres? Não, não quero falar com ninguém. Apenas com o Cícero Melo hoje, tá? Na tela, os números do Jorginho na atual temporada pelo Arsenal. 18 jogos, 10 como titular. Aí a minutagem, né, 51,8 por jogo. Não marcou gol nem deu assistência. E a média ali de posses recuperadas por jogo também ali na casa das 3, né? Posses recuperadas. Vamos começar pelo Jorginho, Mário Marcos, porque a gente conversou aqui sobre a situação do Palmeiras. Você acho que não estava. Não estava, não. Nessa semana. Então eu quero te ouvir sobre o Jorginho. Então, vocês falaram bem, porque eu posso falar mal. Se vocês falaram mal, eu falo bem. Decida. Não, o Jailson falou que pro Palmeiras não fazia sentido, né? Naquele contexto. Sim. Porque, enfim, o Jorginho nesse momento. Não, eu acho o Jorginho muito bom jogador. Vou te dar... Jogador Então, vamos lá. Vou tentar voltar um pouquinho. Por onde passa a linha de raciocínio para você buscar o Jorginho? Uhum. O Felipe conhece o Jorginho. Para mim, a coisa tem a ver com um jogador que entende o que a partida pede naquele momento. É um jogador experiente, jogador de seleção da Itália, né? Diga-se. Campeão da Itália, né? Campeão, batedor de pênalti. Assim. É o tipo de jogador que, assim, você pode descansar porque ele entende as mudanças do jogo, as mudanças que a partida vai oferecendo de dificuldade. Ah, agora é uma hora de dar uns passinhos para trás, de segurar a bola. O Jorginho tem a maturidade para fazer esse tipo de jogo. Se você observar, na temporada passada ele jogou menos. O time do Arsenal era bem mais um 11 que entrava em campo e que resolvia os jogos e ele acabava entrando menos. Estava entrando com a bola rolando para substituir um jogador ou outro. Ele já foi para o Arsenal sendo esse jogador. Um jogador que parece esgotado, que tinha de oferecer para o Chelsea naquela oportunidade, porque o Chelsea também estava querendo dar uma renovada no elenco, e é muito importante renovar. E aí você pensa, agora ele saiu do Chelsea, para onde ele vai? Foi para o Arsenal. E o Chelsea para de disputar grandes títulos e ele disputa grandes títulos, não venceu, mas disputa grandes títulos todo ano com o Arsenal. É um jogador de saída de bola. Não é um jogador para dar assistência ou para fazer gol. Não é a característica dele. A característica dele é o goleiro vai sair com ele com a maior tranquilidade do mundo. Mas e na marcação? Ele também é... Porque você me fala assim, ele não é necessariamente o 10 nem um atacante. Não, ele não é um 10, não é um atacante. Ele também não é um 5? Ele está mais no tradicional um 8? Não, ele é um 5, mas ele não é um 5 caçador. Ele é um 5 de controle, que é o 5 que o Flamengo joga normalmente. Flamengo e Arsenal jogam de formas até muito parecidas. Onde joga o Flamengo? O Flamengo joga a 50 metros do seu gol. Onde joga o Arsenal? A 50 metros do seu gol. Para isso, esse cara tem que saber jogar. Porque a bola passa por ele muitas vezes. E ela não pode queimar no pé dele. Se queimar no pé dele, é dele que os caras vão roubar a bola e vão partir para dentro do seu gol. O Jorginho, a bola não queima.
Ele trabalha bem a bola numa faixa ofensiva sem ser um 10. Porque até os zagueiros do Flamengo são ofensivos. O Jailson falou isso, né? Mesmo entendendo que para o Palmeiras não fazia necessariamente sentido para o tipo de contratação, mas eu lembro que o Jailson falou uma coisa interessante. Olha como eu presto atenção, às vezes, em você. Às vezes, Às vezes. Vai se acostumando, não. Que na Inglaterra, por vezes, quando o Jorginho pega a bola, o nível, às vezes, de pegada, de mordida, faz ele perder a bola. Mas que o futebol brasileiro, que às vezes dá um tempinho para o jogador pisar, levantar a cabeça, ele vai ter essa qualidade para construir as jogadas. No ambiente Flamengo, no contexto Flamengo, o jogador Jorginho faz sentido? Acho que o Flamengo está tentando se antecipar à não renovação do Pulgar. Do Pulgar? O Pulgar não quer renovar, enfim, pelo andar da carruagem, quer encerrar o contrato de 2025 e ir para outro caminho. O Flamengo já está tentando se antecipar a isso. Mas foi o que o Marra falou logo ali, estava passando a reportagem, né, ainda. O Jorginho está jogando no Arsenal. Ele não é titular absoluto, é aquele cara que compõe o elenco. Se eu não estou enganado, é um dos capitães, né, Marra? Porque geralmente quando ele entra... esse ano está jogando mais do que jogou no passado. Quando ele entra, ele é um dos capitães da equipe. E o Flamengo está tentando se antecipar a saída do Pulgar. E eu estou com o que o Marra falou. É um cara que controla o jogo, é um cara que tem, enfim, que tem a saída de bola muito boa, mas não é aquele marcador, não é exímio marcador. Ele vai ocupar os espaços, mas não é nenhum exímio marcador. Então, a questão que me chama a atenção, sim, é em relação, por exemplo, ao meio-campo, se fosse formado um meio-campo, por exemplo, com Jorginho, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Quem marca? O Gerson vai ficar louco. Entendeu? Quem marcaria, por exemplo, assim, marcar mesmo, caçador, não tem nenhum. O último que teve foi o João Gomes. Exatamente, o último que teve foi o João Gomes. É isso. O Pulgar, ele até tenta... Até para ser o Alan, talvez, né? Quando ele é contratado. O Alan do Atlético nunca jogou no Flamengo. Nunca foi o mesmo jogador, né? Do Atlético e do Fluminense. Não. Ele nunca jogou no... E o Pulgar tem a questão também de amarelo. O Pulgar, ele toma muito amarelo. Ele geralmente ele tenta fazer essa caça, mas geralmente perde o tempo de bola. Então, a questão do meio-campo do Flamengo seria essa questão da falta de um marcador mesmo, mas de qualidade técnica com a bola, teria bastante. Esse é um ponto de atenção, essa questão da marcação, Marra? Porque, assim, eu entendo que a ideia é controlar todos os jogos. Só que você vai controlar todos os jogos e alguns jogos você vai perder um jogador expulso. Alguém vai precisar, assim... O João Gomes, esses dias, saiu de campo comemorando. Isso foi o primeiro jogo que ele não fez uma falta. Foi muito divertido isso aí. Sim, ele postou. Não fiz uma falta. Você pensa assim, nossa, mas um jogador que assume, que pratica... amigo, desce daí, você machuca. Você toma um tombo aí de cima. Essa é a vida do futebol. Ainda mais o João Gomes e o André. Você precisa fazer falta. André, que o tempo todo... E as faltas fazem... Da posição deles, exatamente. O que se espera de um jogador como o João Gomes ou de um primeiro volante é que de mim você não vai passar. E às vezes não é aí dá tempo do outro voltar, né? E às vezes não é por querer, às vezes você vai ter que morder. Às vezes você vai tomar um drible, às vezes você vai perder o tempo de bola. Famoso ou passa você ou a bola. Os dois não vai dar. E numa dessas, assim, uma faltinha, é quase que uma falta de educação, né? Eu só tô te segurando aqui, meu amigo, porque esses meus laterais precisam voltar, porque o meu outro companheiro volante que precisa voltar também. Você erra também, né? Sim. É um meio-campista comemorar que não errou um passe. Então, mas voltando para esse fio da meada, esse jogador, desde o João Gomes, outros fizeram, eventualmente vai fazer, mas esse jogador no elenco faz falta. Sim. E o Jorginho não é esse perfil. E a idade é uma questão? 33. Pode ser. Para mim é uma questão. Porque o Flamengo está oferecendo... Então, só colocando no contexto do Boto, por exemplo. Né? Porque o Jorginho deu uma entrevista falando que Palmeiras e Flamengo interessariam ele no Brasil. Apenas, só isso. E aí seria uma contratação sem custo, só porque o contrato dele com o Arsenal está acabando, só que são 3 anos de contrato. Então a gente está falando de um primeiro volante... que, enfim, na Inglaterra, como o Marra já falou, não é falar que a experiência dele, ele diminuiu um pouco aquele ritmo do meio-campo mesmo de pegada que a gente está acostumado a ver de um primeiro volante. E aí ele vai ficar até os 36 no Flamengo, se for concretizada essa situação. Eu vejo uma questão assim do Flamengo de, enfim, aproveitar uma oportunidade, que é a do Jorginho estar no mercado, mas também de proteger alguns de seus jogadores. Por exemplo, o Everton Araújo, que é o menino, que é o da função, que está surgindo agora. E, enfim, em alguns momentos, no ano passado até, o Everton Araújo ele perde a bola em saída de bola. O Flamengo tomou o gol por conta disso. Acho que é uma forma de tentar, vem cá, vamos pegar um cara experiente, já que o Pulgar
a gente está tentando renovar, ele não vai ficar, vamos pegar um cara experiente para tentar proteger e equilibrando e ver esse moleque subindo de produção para ver qual vai ser dele. Porque quando a gente olha para o meio de campo do Flamengo, a gente tem Pulgar. De primeiro volante só tem o Pulgar e o Everton Araújo. O Alan, né? De elenco, né? De elenco, ele nem conta. Mas vamos lá, pensando em todo mundo ali para montar um meio de campo. Você tem, dos titulares que você falou ali, montando um ideal, um Pulgar, o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, aí o Everton Araújo, aí o Alan, podendo chegar o Jorginho, obviamente, talvez pensando em antecipando uma saída do Pulgar. O Alcaraz também. O Alcaraz, enfim, tem os meninos da base que têm ganhado um certo espaço. Matheus Gonçalves, Lohan. Então você tem muita gente ali para um setor, claro, cada um com funções diferentes. Mas todo mundo na parte. O que mais tem gente é para frente. Até a molecada mesmo que está sendo mais utilizada é para frente. O próprio Lohan, o Matheus Gonçalves, que ainda estão buscando espaço. O Lohan, inclusive, nem viajou. É bem importante para esse início de estadual. Mas para trás não tem tanta gente. Só o Everton Araújo mesmo que despontou. Foi bem. No final até foi como titular na final da Copa do Brasil. Foi titular nessa reta final com o Felipe Luiz. Mas sim, ele é novo, ele tem 21 anos, então ele vai cometer alguns erros. Então talvez essa contratação do Jorginho seja para proteger a evolução que o Everton Araújo pode ter. Fechando, porque aí o Flamengo, agora com o Juninho chegando ao Rio de Janeiro, então não é essa palavra, tá? Mas o espaço deixado por um atacante como o Gabigol e não como substituto do Gabigol, chega um atacante para compor o elenco do Flamengo. Com essa possível saída do Pulgar, esse movimento, se chega alguém para essa posição, o elenco do Flamengo está fechado? Não. Tem alguma Posso responder de outra forma? Claro. Não, desculpa, mas falta um zagueiro. Um zagueiro? Me falta Porque aí fica com o Léo Ortiz, Léo Pereira... a saída do Fabrício. E os meninos. A saída do Fabrício. Para mim falta um zagueiro. Assim, respondendo de outra forma... E o Pablo, desculpa. Se o Flamengo amanhã tem a notícia... Flamengo não tem dinheiro, Flamengo... Já teve isso no passado, né? Sim. Flamengo não tem como, tal. Não é um desespero fazer o elenco do Flamengo vencer. Não é nenhum problema. Não vai ser tratado como um milagre. O elenco do Flamengo é dos melhores elencos do futebol brasileiro. Só que sim, ainda vai ter carência. Ainda vai ter, como esse menino vai amadurecer? Sim. Precisa de um jogador mais maduro aqui do lado. E a situação dos zagueiros é verdade. Até eu tinha esquecido. A saída do Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz e tal. Aí tem uma questão de escassez de jogador. Ainda vai ter que contratar. Bom, veremos então o Flamengo nesse mercado da bola se preparando para 2025 com muita força também. É isso, galera. Flamengo se reforçando e precisa sim de 2 zagueiros, cara. Com a saída de Davi Luiz e também Fabrício Bruno, o Flamengo precisa contratar 2 zagueiros, porque o Pablo é fraco, né? O Pablo, ele está jogando mal faz muito tempo, né, cara? Ele nunca jogou bem no Flamengo, né, para ser sincero, né? Então o Flamengo precisa contratar 2 zagueiros pontuais. É isso aí. Bem, o José Boto falou que o elenco está fechado para saídas, não sai ninguém, né? Segundo ele. Só que tem que contratar sim zagueiro agora com a chegada do Juninho, né? Para compor o elenco, né? Para compor o ataque, já que o Pedro está lesionado, só volta lá no meio do ano, provavelmente em maio. E com a possível chegada do Jorginho, já pensando na possível saída do Eric Pulgar ou do Alan, né? Esses 2 jogadores podem deixar o Flamengo nessa temporada, né? Pode ser que seja no meio do ano, já que o Eric Pulgar falou que não quer renovar, o contrato dele vai até dezembro de 2025. E o Alan nunca jogou bem no Flamengo, né, cara? O futebol que ele jogava tanto no Fluminense quanto no Galo, ele não apresentou no Flamengo, né? O cara simplesmente não joga bola no Flamengo. É incrível, inacreditável, né? Que coisa, cara. Como que pode um negócio desse? O jogador desaprendeu a jogar? Não acredito nisso. Será que sentiu o peso da camisa? Pode ser, né? É isso. Quero pedir para você aí que gosta dos cortes do canal deixar o like, se inscreva aqui e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.